Olá, pessoal. Tema do bate-papo de hoje. Professor, eu como perito ou perita judicial, posso ser chamado para ir numa audiência? E se eu for a esta audiência, o advogado pode fazer perguntas, aquele vocabulário difícil que só vocês, advogados, sabem? Esse é o bate-papo de agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, prazer. Quem fala aqui é o professor Gleb Prete. Fala em nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil, a escola referência. Bom, aqui vocês realmente encontrarão tudo que você precisa para poder realmente colocar de forma efetiva o trabalho nesta profissão. E qual é essa profissão, professor? Perito grafotécnico. Eu já sou perito há mais de 10 anos, desde 2011, além de ser professor de Direito, sou formado também em Sociologia, História e Pedagogia, tenho 2 pós-graduações, tenho mestrado e tenho doutorado, e atualmente eu estou pós-doutorando. Bom, e aí nós temos uma pequena experiência, né, pessoal, nessa área. Claro que todos nós podemos aprender também, e aqui eu quero deixar uma coisa para você já se acalmar. Você é tímido, você é tímida? Você tem, muitas vezes, ojeriza de falar em público? Talvez tenha alguma situação que foi colocado para você quando criança e até hoje você guarda essa mágoa de falar em público, de gravar um vídeo como esse. Digo a você que isso é totalmente normal. Você não é anormal, pessoal, porque falar em público realmente é um dos maiores medos ou pavores, aí depende como é que você lida com isso, durante o seu dia a dia. E ainda mais numa audiência, professor, o juiz falando para mim, e aí como é que eu venço tudo isso? Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de pudor, ou melhor, nenhum tipo de medo ou de pavor de falar em público. Pode ser para uma pessoa, pode ser para 10, pode ser para um auditório com mais de 1000. Pode ser uma aula online, pode ser uma reunião virtual. Sabe por que eu não tenho esse medo, pessoal? Por que não tenho esse pavor? Porque eu falo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei e aquilo que eu tenho como verdade. Porque uma frase que eu gosto muito de falar é esta: quem está com a verdade tem Deus como seu advogado e juiz. Então, se você, pensa bem, eu penso dessa maneira, claro que eu sei que não são todos que pensam assim. Se eu estou falando aquilo que eu estudei, se eu estou falando aquilo que efetivamente é fato, é verdadeiro, se eu estou falando aquilo que realmente compete a mim, porque eu estudei, por que eu teria vergonha, medo ou pavor de falar em público? Julgamento dos terceiros? O que iriam pensar de mim? Bom, eu vou um pouco mais além. Para mim, Gleb, pouco importa o que pensam de mim. É sério, gente. O que importa é o juízo que eu faço de mim mesmo e, consequentemente, o bem que eu procuro fazer à grande maioria daquelas pessoas que estão em contato comigo. Agora, se eu estivesse fazendo o mal, causando o mal ou trazendo algum prejuízo a alguém, aí com certeza eu iria me furtar, eu não iria em reuniões, eu não iria em audiência, eu sequer iria me expor na internet como um vídeo desse. Então a primeira coisa que você tem que vencer, gente, é o seguinte: se você conhece daquele assunto, olha, talvez tenha uma outra pessoa que conheça mais do que você, mas você vai conseguir dar a resposta daquilo que você estudou. E uma grande vantagem de estar numa audiência, ou de ser chamado numa audiência, você só é perguntado por aquilo que você fez, e não por aquilo que eventualmente você poderia ter feito. Então você é perguntado por aquilo que você fez. Muito bem. Professor, a primeira pergunta: nós somos chamados para poder atender, para poder fazer perícias ou não, professor, em audiências? Bom, a resposta é: o juiz, é claro que ele tem a autonomia de chamar o perito para uma audiência, para que você possa esclarecer alguns pontos. Professor, isso é comum? Não, não é. Isso é extremamente raro. Das vezes que eu fui chamado, em 11 anos de atividade, apenas 2 vezes eu fui chamado. Primeiro, numa audiência aqui de Guarulhos, onde eu sou aqui de São Paulo, Guarulhos é uma região, né, um município próximo aqui, coladinho. Eu até brinco, né, com os garulenses, é coladinho aqui a São Paulo. E aqui, pessoal, mas só que a gente pega a Dutra, aquela coisa toda, enfim.
É uma estrada, para quem não conhece aqui em São Paulo, né, que liga São Paulo a Rio de Janeiro. Bom, e eu não fui ouvido. O juiz me dispensou que ele já estava satisfeito da outra parte. Então esse é o primeiro ponto. A segunda audiência que eu fiz, pessoal, que eu presenciei, foi uma audiência virtual. Por quê? Porque quando nós recebemos o aceite como peritos, nós já informamos nesse aceite o modelo, nós temos lá no curso, que você pode copiar e colar e só adaptar. Quiser mandar para a gente revisar antes, a gente revisa, sem problema nenhum. A assessoria serve para isso, né? A equipe está lá para isso mesmo. E o objetivo nosso, pessoal, é informar já o juiz que nós somos de uma cidade diferente, de um estado diferente, que todo o trabalho será feito virtual, que a coleta será virtual. E nesse aceite ainda, pessoal, nós pedimos o aumento, a majoração dos honorários, mesmo que seja assistência judiciária gratuita, a JG. E também podemos pedir, gente, a antecipação de 50% dos honorários. Bom, eu já aproveito o ensejo e já faço um parênteses aqui. Professor, eu fazendo este pedido, o juiz, ele sempre vai acolher? É lógico que não, meu caro. Por quê? Tem juiz que aceita e tem juiz que não aceita. Então, quando somos nomeados, pessoal, para poder realizar uma atividade, para poder realizar um determinado evento, o que isso acontece, queridos amigos? Nós estamos diante de uma situação extremamente concreta em que o juiz tem a autonomia de escolher ou não essa coleta remota, de decidir o aumento ou não dos honorários, de decidir ou não o que? A antecipação de 50%. Temos base legal para isso? Temos, resolução 125 do CNJ, que fala sobre a justiça digital. Nós temos a 223 também. Nós temos dentro, pessoal, da antecipação de 50%, a partir do artigo 464 do Código de Processo Civil. Lá nos posteriores você vai se deparar com isso. Mas o juiz não é obrigado a aceitar. E muitas vezes é culpa do perito, porque o perito não soube fundamentar o seu pedido. Em outras palavras, pessoal, o perito ele não soube demonstrar realmente de forma efetiva as facilidades e a importância daquela coleta virtual. Da prioridade de você pedir antecipação de 50%. Da prioridade de você pedir um aumento porque é uma causa mais complexa. Tá bom? Então, gente, muitas vezes o perito ele só fala que seja majorado o valor. Gente, só que a gente tem que deixar isso de forma muito bem clara para o magistrado. Tá bom? A importância disso. Então, eu fecho esse parênteses aqui. Sempre pedimos, né, pessoal? Se é dado ou não, bingo. Aí, se não for dado, pessoal, cabe a você fazer a renúncia ou não daquele processo e não ficar parado só nesse processo. E outros irão aceitar. Tudo bem? Tem gente que adora ficar parado no problema e ficar rodando só em cima disso. Fazer o quê? A coisa mais difícil do mundo é ensinar para alguém que já acha que já sabe. Então deixa bater cabeça que uma hora vai ver que realmente o melhor caminho é este. Fecha o parênteses, pessoal. Então, se você foi chamado para uma audiência, meus caros amigos, então é extremamente raro. Você pode ir presencialmente ou você pode ir virtualmente. Mas lembrando que no aceite lá do processo, você já coloca de forma muito bem clara se vai ser presencial, se vai ser remoto, enfim. Você já deixa isso de forma extremamente clara. Então, as regras do jogo estão no aceite. Fui claro? Não é para deixar desesperadamente aceitar e não explicar nada. É lógico que o juiz fala, então tá bom, mas aqui nós queremos que você esteja aqui com a gente. Você não explicou isso no momento? Acabou. Então, erro do perito. Coisa que eu já oriento no curso, nas lives, nos vídeos. Mais um vídeo estou fazendo nessa mesma linha. Muito bem. Professor, eu fui chamado por um perito, por um juiz. Ele pode me fazer perguntas difíceis? Eu acho que é mais difícil você dar respostas difíceis para o advogado, para o juiz, do que o advogado ou juiz fazer pergunta para você. Qual a pergunta que o juiz faz numa audiência perito? Qual foi a sua conclusão, perito ou perita, que realmente essa assinatura é verdadeira ou falsa? Aí você explica da seguinte frase, pessoal. Você pode ler o seu laudo, pode ler a conclusão apenas do seu laudo, pode ler apenas a tabela, mas o que eu explicaria? Eu falaria mais ou menos assim, a assinatura, excelência, ou doutor, né, quem fez a pergunta é o juiz. Excelência, realmente essa assinatura é falsificada. Por quê?
porque o ataque da padrão, ela tem um ataque, por exemplo, ponto e repouso, e o outro é totalmente distinto. A inclinação axial da primeira é dextrógera, a outra é sinistrógera. O remate da última é infinito, diferente da outra, que é ponto e repouso. Verifique-se também a habilidade da primeira é totalmente diferente da segunda. Em outras palavras, eu pego aqueles termos técnicos da tabela e dou a resposta. Aí eu quero ver algum advogado ou juiz falar, tá bom, então explica o conceito do que seria a pressão na assinatura. Bom, se perguntar também, a gente sabe. Pressão na assinatura, excelência, é exatamente a força exercida do instrumento escritor, que é a caneta, sobre o papel que recebe. É nesse atrito que verifica se a pressão, se é leve, se é média, se é forte. Na padrão é leve, na falsificada é forte. Por isso, mais uma divergência das assinaturas, logo, mais uma hipótese que realmente caracteriza a falsidade da assinatura. E se eles fizerem uma pergunta que não condiz com aquilo que você fez? Excelência, pela ordem dessa resposta, eu não tenho como dar, haja vista que eu me limitei apenas à análise da assinatura. Que é uma pergunta que vão te fazer, com certeza numa audiência, se é que você vai ser chamado, que isso é muito raro, tem como saber a data, olha só o que eles perguntam, tem como saber a data precisa da assinatura padrão e da assinatura questionada, principalmente a questionada, quando ela foi feita, se realmente foi em 2020, se realmente foi em 2018, se realmente foi em 2022, enfim. Aí você fala, isso não é uma análise da perícia grafotécnica, isso é uma análise química, que realmente não vai chegar ao contexto, porque depende do armazenamento daquele documento, para saber exatamente a oxidação que teve a massa da caneta. Massa da caneta você sabe que é a tinta. Mas só que você não explica isso. Deixa eles se baterem por lá. E se fizerem mais perguntas para você do tipo, pessoal, você consegue identificar se essa assinatura é de uma outra pessoa fulana de tal? Aí você fala, não tem como verificar isso, porque eu nem tenho a coleta da outra pessoa. Foi feita a coleta da pessoa que está sendo questionada. Eu não estou aqui para apontar quem fez. Se foi lá o filho, a filha, o pai, a mãe, o cunhado, a cunhada, o irmão, a irmã. Eu estou para dizer aqui se essa assinatura é dessa pessoa ou não. Para isso que o perito me nomeou, que o juiz nomeou esse perito, melhor dizendo. Então veja que são essas perguntas sempre clássicas que querem fazer para você, e a resposta é essa. E se ainda fizerem uma pergunta para você que não tem absolutamente nada a ver. Olha, fazendo análise da assinatura, você pôde atestar se a atividade insalubre que ele exercia realmente prejudicou a escrita dele? Bom, você pode dar duas respostas nesse sentido. Você pode falar, quesito prejudicado, doutor. Eu não sou médico. Eu não sou médico. Médico que tem que atestar se houve prejuízo ou não nessa situação. Tá certo? Ou você já pode responder direto. Doutor, eu não posso responder essa pergunta porque eu não tenho formação médica. Eu não sei se a insalubridade ou periculosidade que ele trabalhava influenciou ou não na sua escrita. Se a parte que ele teve o AVC, o acidente vascular cerebral, realmente trouxe prejuízo na sua escrita ou não. Então o que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, de forma muito bem clara. Se você está com o seu laudo na mão ali, tá certo? Você imprimiu, tá com ele no jeitinho. Qualquer pergunta que façam a você, você pode falar. Conforme página 16 do laudo, verifiquem, por favor. Página 16 do laudo, eu fiz a comparação de uma assinatura com a outra e podemos verificar que realmente a sobreposição de uma assinatura a outra traz que as duas assinaturas são idênticas. E sabendo que a doutrina dominante, por exemplo, como Delpitia, né, que eu cito inclusive no nosso livro aqui, pessoal, tá? Que eu cito no nosso livro, realmente não existem duas assinaturas idênticas. Havendo duas assinaturas idênticas, estamos diante do quê, pessoal? De uma falsidade por cópia. Tá bom? Ou seja, pessoal, uma sobreposição de assinaturas, logo, essa segunda assinatura não é feita do próprio punho. Só uma dica, isso aqui é uma questão de prova que vai cair para vocês, tudo bem? De prova mesmo, aqui da Jus Expert. Tá bom? Vai ter lá as assinaturas e a pergunta vai ser lá, foi feita de próprio punho? Aí você vai falar que não, né, meu cara? Porque as duas são idênticas. Ah, mas se for idêntica, é feita do próprio punho. Não existem duas assinaturas iguais, meu cara.
Se existirem duas assinaturas idênticas, ela foi feita por uma máquina ou por uma cópia que foi enxertada aqui, houve um enxerto, cópia e colou no outro contrato. Se você fizer, na boa, gente, se você fizer, por exemplo, 5 assinaturas agora, ou 10 assinaturas agora, mesmo aqui a caneta, pegando aqui o papel e fazendo na sequência, eu garanto a você que essas 10 assinaturas terão alguma coisa diferente. Aparentemente, talvez uma ou outra pode ser muito próxima, mas quando a gente aumenta no microscópio, a gente consegue caracterizar isso. Então eu quero passar para vocês aqui, pessoal, de uma forma muito bem clara e direta. Não tenham medo, não tenham receio, não tenham pavor de falar com o juiz, ou falar com o advogado, ou falar com quem, seja quem for. Por exemplo, se o presidente do Supremo Tribunal Federal me chamar para uma audiência em que eu tenho que explicar se uma assinatura é de fulano ou ciclano, gente, pode ser o bispo, tá certo, gente? Eu vou falar aquilo que é verdade, aquilo que nós verificamos aqui. E se vierem perguntas complexas, eu posso falar, minha área não é do direito, o senhor pode esclarecer num linguajar para que eu possa entender e responder ao senhor? Não é problema nenhum falar isso, pessoal. Muitíssimo pelo contrário. Aqui nós temos que ter o quê? A autonomia e a clareza nas respostas. E outra, as perguntas que vão te fazer é exatamente essa. Se realmente aquela assinatura, por que aquela assinatura é verdadeira ou falsa? Se realmente é possível verificar a data daquela assinatura? Se foi feita por um terceiro, sim ou não? Não vai fugir disso, pessoal. Por quê? Porque se fizerem ainda perguntas técnicas, vamos lá, qual que é a diferença, por exemplo, houve gladiolagem na primeira assinatura em detrimento à segunda? Bom, você é perito, você sabe o que é gladiolagem. Lá na aula de elementos, lá no glossário, nós trazemos todas essas informações. E óbvio, eu posso pesquisar, professor? Pode. Você pode falar, professor, só um minuto. Você pesquisa no laudo ou pesquisa até mesmo no seu celular, lembra daquele conceito e responde à pessoa. Mas isso, gente, é 1 em 1 milhão. Gente, olha, eu vou ser sincero para vocês. Nem em audiências, que eu só fiz essas duas na verdade, nem em audiência e nem tampouco, pessoal, em reuniões com peritos, etc, etc, eu me deparei com situações que me fizeram perguntas técnicas desse jeito. Porque se fizer